Minha família tentou me incriminar com empréstimos falsos e fraude imobiliária. Eu reuni provas, expus isso no tribunal e agora eles estão quebrados, enquanto eu seguro as chaves da casa da família que eles perderam. Olá, Red. Tudo isso aconteceu ao longo do último ano e sinceramente ainda estou tentando processar. Achei que deveria compartilhar porque é uma daquelas situações que você não consegue inventar. Digamos apenas que começou com uma família que me tratava como uma carteira de reserva e terminou com, bem, você verá, prepare-se, é uma viagem. Vou começar direto. Eu, 32 anos, homem, não sou o caixa eletrônico da família, nunca fui e nunca quis ser, mas eu os socorri 2 vezes, e aparentemente isso foi o suficiente para eles decidirem que eu era rede de segurança. A primeira vez foi o caminhão do meu pai, ele dirige uma F-150 toda enferrujada que já parecia pertencer a um ferro velho há 10 anos. Uma manhã ele me liga enquanto estou em um terreno com alguns investidores, em pânico total. A transmissão tinha quebrado, a oficina queria 3.000, dizia que não podia fazer os trabalhos extras sem o caminhão. Eu estava de capacete tentando não parecer que meu telefone estava explodindo no meu ouvido, enquanto um dos investidores perguntava sobre licenças de zoneamento. Eu transferi o dinheiro para a oficina antes do almoço só para calá-lo, o caminhão foi consertado, papai ficou feliz, e eu voltei a negociar um acordo de 8 dígitos. Esse é o tipo de realidade dividida em que eu vivo. O segundo resgate foi minha mãe. Ela me ligou chorando por causa dos cartões de crédito, multas de atraso se acumulando, juros crescendo mais rápido do que ela conseguia pagar com um emprego de meio período na joalheria. Ela é do tipo que acha que comprar um colar de $300 com desconto de funcionária e pagá-lo no mínimo é uma decisão financeira inteligente. Eu vi o saldo dela, 9.000, eu quitei de uma vez e pronto. 2 emergências, não mesada mensal, não um fundo para estilo de vida, não o Dashin resolve, apenas 2 vezes em que minha família parecia desesperada e eu tinha condições de ajudar. Entra Kyle, meu irmão mais novo, 29 anos com cabeça de 19, se confiança sozinha deixasse alguém rico, Kyle seria bilionário. Ele anda por aí como se fosse importante demais para trabalhar em empregos normais, sempre se gabando do próximo grande projeto, que geralmente significa uma ideia de negócio mal elaborada que morre em poucas semanas, aplicativo de entregas, moeda cripto, podcast, você nomeia, nenhum rendeu $1, mas ele desfila como se estivesse prestes a mudar o mundo. A realidade dele é queimar qualquer namorada com quem esteja, pegar dinheiro emprestado e nunca devolver. Uma vez ouvi dizer a um amigo, meu irmão é carregado em imóveis, vou estar garantido de um jeito ou de outro, como se eu fosse o plano de aposentadoria dele. E aí tem o tio Eugênio, o vovô deixou cerca de 250.000 entre propriedades, investimentos e dinheiro, Eugênio era o administrador no papel, o que significava que deveria manter tudo em ordem até ser dividido corretamente. Mas na realidade ele achava que tinha virado o Warren Buffett, exceto que o Warren Buffett não torra dinheiro do espólio em viagens de negócios que parecem muito fins de semana em cassinos. Eugênio adorava lembrar todo mundo como era complicado administrar um fundo, todo churrasco em família virava palestra sobre deveres fiduciários e gestão de portfólio, enquanto mesmo o cara já tinha tentado investir em uma startup de simulador de golfe que faliu em 6 meses. Vovô se reviraria no túmulo se soubesse. Por um tempo eu deixei passar, eu estava ocupado tocando obras, assinando contratos e visitando terrenos. Meus dias eram cheios de empreiteiros reclamando de atrasos em materiais e banqueiros discutindo percentuais. Comparado a isso, as loucuras da família pareciam ruído de fundo. Até o fiasco do dia de ação de graças. Eu gastei perto de 4.000 em um jantar privado em uma churrascaria no centro. Achei que uma vez por ano poderia fazer algo agradável e manter a paz. Sala elegante, várias etapas de refeição, vinho, tudo completo. Eu estava na cabeceira da mesa, investidores da semana ainda mandando mensagens no meu celular, e Kyle recostado na cadeira como se fosse Dom Draper, nem me agradeceu, em vez disso sorriu e disse, cara, Justin, deve ser bom não ter problemas de verdade. Só ficar comprando prédios e enchendo os bolsos, como se os últimos 15 anos de esforço, semanas de 60 horas, tivessem sido um bilhete de raspadinha premiado. Papai riu como se Kyle tivesse dito algo profundo, mamãe concordou, Eugênio levantou o copo como quem apoia, enquanto Kyle usava um relógio que definitivamente não comprou com o próprio dinheiro e falava de uma viagem de networking para Miami que parecia muito umas férias. Naquela noite saí do restaurante irritado, mas não surpreso, essa é a questão, se você der uma chance ao Kyle, ele vai achar um jeito de se apropriar do seu trabalho ou menosprezá-lo, e mamãe e papai sempre o apoiam, ele é um menino de ouro, sempre foi.
Eu só desabafei com uma pessoa, Trevor, meu melhor amigo desde a faculdade. Ele estava comigo quando eu virava noites estudando para passar no exame de corretagem imobiliária e fazendo bicos só para pagar o aluguel. Nós construímos nossas vidas do zero. Trevor é o cara que me chama à razão quando preciso, sem filtro. Eu contei para ele sobre a provocação do Kyle. Deve ser bom. E Trevor apenas riu. Seu irmão é um palhaço. Se tivesse meio cérebro seria perigoso. Mas não, só é barulhento. Ainda assim Trevor sempre tomava nota. Ele ouvia eu mencionar dramas da família e anotava coisas. Cara, você percebe que já cobriu o cartão da sua mãe, o caminhão do seu pai, jantares, além de todos os pequenos favores, somando tudo. Uma vez ele calculou que, mesmo só com essas duas emergências e eventos, eu tinha gasto perto de 20 mil em alguns anos. E isso foi antes mesmo de eu começar a olhar mais de perto para a forma como Eugênio estava administrando o fundo. As rachaduras já apareciam em pequenos detalhes, como Eugênio de repente dirigindo uma SUV nova para um negócio do espólio ou Kyle ostentando dinheiro que não deveria ter, coisas que não batiam. Eu ainda não pressionei, não explodi, apenas observei, registrei e esperei, porque uma coisa sobre estar no ramo imobiliário é que você aprende paciência, negócios desmoronam e depois voltam mais fortes se você esperar. E eu tinha a sensação de que fosse o que fosse que minha família estava escondendo, isso iria se desfazer. Não demorou muito. 2 semanas depois do dia de ação de graças eu estava no meio de uma vistoria em um terreno no centro quando um e-mail de Eugênio chegou ao meu celular. Assunto relatório trimestral do fundo, exceto que não era um relatório. Eram 3 linhas e um PDF em anexo que parecia desenhado por uma criança, sem detalhamento, sem razão, apenas ativos permaneceram estáveis e um monte de números vagos. Abri 3 vezes achando que talvez faltassem páginas, mas não faltavam. Naquela noite liguei para ele, Eugênio, isso não é um relatório, isso é conta de guardanapo, cadê o detalhamento? Ele suspirou como se eu fosse um cliente mimado reclamando de batata frita fria. Justin, você não precisa de cada detalhe, é por isso que eu sou o administrador, você cuida dos seus prédios, eu cuido do espólio. Resposta errada. Mas eu não explodi, no dia seguinte mandei um e-mail educado, profissional, como se estivesse lidando com um cliente. Você pode fornecer itens detalhados para as seguintes retiradas, datas, valores e fornecedores. Listei 5 transações que me chamaram a atenção, 7.200 aqui, 4.500 ali. Foi aí que o clima mudou. 2 dias depois, eu estava no canteiro negociando com empreiteiros quando meu telefone começou a vibrar, grupo de mensagens da família. Primeira linha do número da mamãe, discutimos isso em família, achamos que é hora de você se afastar das finanças, podemos cuidar do nosso próprio dinheiro, por favor nos dê espaço. Li 3 vezes antes de conseguir digitar, Kyle entrou com fogos de artifício, emojis e um gif de risada, papai deu um joinha, Eugênia acrescentou exatamente, não precisamos de microgestão, respeite limites. Eu estava em um saguão inacabado, poeira de gesso no ar, vendo minha própria família me demitir como se eu fosse um empreiteiro que não gostaram. Quando cheguei em casa, Kylie já tinha levado para o Instagram um story com uma citação inspiracional sobre pessoas tóxicas e uma foto borrada minha do jantar de ação de graças, legenda algumas pessoas só se importam com controle, não com família. O fã-clube dele adorou, mandando emojis de coração e respostas você é tão forte mano. Foi nesse momento que percebi, eles não estavam apenas me afastando, estavam construindo uma narrativa onde eu era o vilão. Trevor veio naquela noite, mostrei a ele as mensagens do grupo e o post do Kyle, ele se recostou no meu sofá sorrindo como se estivesse vendo uma comédia, eles realmente fizeram isso, disse, inverteram, você fez uma pergunta e agora você é o controlador tentando roubar da família. Isso nem faz sentido, falei, mal toco nas coisas deles, só cobre 2 emergências. Não importa, disse Trevor pegando uma fatia de pizza da caixa entre nós, narrativas vencem fatos, eles têm se aproveitado de você em pequenas coisas e no segundo em que você ilumina isso, gritam que você é o problema, clássico. Ele não estava errado. Na manhã seguinte minha mãe me ligou, não atendi, mas a caixa postal foi brutal. Justin, não sei por que você está obcecado com o dinheiro, esta família precisa de paz, não de acusações, você tem de sobra, deixe Eugênio fazer o trabalho dele, pare de tentar controlar todo mundo. Tradução, cale a boca e fique quieto enquanto Eugênio torra o que o vovô deixou. Mais tarde naquela semana vi Kyle no centro, eu saía de uma reunião e ele estava saindo de uma boutique com sacolas, tênis de grife, um moletom caríssimo, sorrindo como se tivesse fechado um contrato da Fortune 500. Ele me viu, sorriu de canto e ergueu uma sacola como troféu. Não se preocupe mano, gritou do outro lado da rua, nem um centavo seu. Depois riu e entrou em um carro que parecia muito acima da faixa salarial dele.
Eu sabia que ele estava mentindo. O cara não conseguia manter nem um emprego de meio período em uma academia sem perder o interesse. Não havia como ter o dinheiro para aquela farra. Quanto mais eu pensava, mais tudo se encaixava. Kyle ostentando dinheiro, Eugene desviando perguntas, mamãe agindo como se prestação de contas fosse um insulto. Aquele fim de semana voltei aos meus e-mails e papéis antigos. Quando vovô faleceu eu havia sido adicionado como administrador substituto caso Eugene não pudesse cumprir seus deveres. Eu tinha esquecido porque nunca achei que precisaria disso, mas agora parecia uma tábua de salvação. Fiquei quieto, não mandei outra mensagem, não discuti no grupo, deixei que pensassem que eu estava emburrado. Enquanto isso comecei a puxar fios. A primeira coisa que fiz foi vasculhar os e-mails antigos de quando vovô faleceu. Escondidos em uma pasta encontrei os documentos de configuração de quando Eugene me fez ajudá-lo a colocar as contas do espólio online. Naquela época ele nem conseguia redefinir uma senha. Como eu havia sido listado como administrador substituto, o banco tinha me dado um login próprio quando vovô faleceu. Eu quase tinha esquecido disso. Por curiosidade eu conferi, com certeza, meu acesso ainda funcionava. Em 5 minutos eu estava encarando extratos bancários brutos que Eugene nunca pensou que eu veria, e santo Deus, o cara nem sequer tentava ser sutil. Taxa de consultoria empresarial de 4.800 que caiu no mesmo fim de semana em que ele postou fotos em Atlantic City, despesa de manutenção de 3.200 que coincidia com uma publicação no Facebook dele sorrindo em um barco de pesca. Marquei uma dúzia de transações em 10 minutos. Chamei Trevor, ele apareceu com o laptop, uma sacola de energéticos e aquele sorriso que ele dá quando sabe que as coisas vão ficar pesadas. Montamos na minha cozinha, papéis espalhados por todo lado. Certo, disse Trevor abrindo uma lata, vamos descascar essa cebola. Fomos linha por linha, retiradas, transferências, nomes de empresas de fachada que não existiam em lugar nenhum online, metade daquelas coisas gritava fraude. Mas a parte que realmente me atingiu foi quando Trevor cruzou com uma das minhas próprias consultas de crédito. Cara, disse ele girando a tela para mim, por que você tem uma linha de crédito no First National em seu nome que nunca usou? Eu franzi a testa, não acho, meus cartões principais são de outros bancos. Então explica isso, disse ele rolando a página, aberta há 6 anos, saldo agora 14 mil, tudo lixo de luxo, voos, restaurantes, roupas de grife. Kyle te lembra alguém? Foi quando meu estômago despencou. Lembrei que anos atrás Kyle não conseguiu aprovação para um cartão e implorou para eu ajudá-lo a construir crédito, então eu o adicionei como usuário autorizado na minha conta, limite pequeno para emergências. Eu esqueci disso, ao longo dos anos o limite subiu, aparentemente o banco aumentou o limite com o tempo, e Kyle vinha torrando desde então. Trevor começou a ler as cobranças em voz alta, 2 compras na Louis Vuitton, uma na Rolex, 3 jantares em Cia Shows a 400 cada. Esse cara estava vivendo como um rapper no seu nome. Eu só fiquei balançando a cabeça, e eu sou o responsável por tudo. Isso mesmo, disse Trevor, cada centavo. E adivinha, se isso estourar, não é só Kyle gastador no papel, é você. Essa foi a primeira arma fumegante. A segunda veio 1 hora depois. Trevor mexeu em outro lote de documentos que Eugene tinha digitalizado na pasta compartilhada na nuvem. Enterrado em um PDF havia uma solicitação de empréstimo com meu nome digitado embaixo, minha assinatura. Único problema, eu nunca assinei. Imprimimos e colocamos ao lado de um dos meus contratos reais. A falsificação parecia alguém traçando minha assinatura bêbado, mesmo ângulo mais as letras toscas, irregulares. Isso não é papelada mal feita, disse Trevor, isso é falsificação, fraude pura. Ele continuou cavando, encontramos mais 3 solicitações com meu nome, empréstimos ligados a empresas fantasmas nas quais Eugene supostamente investiu, sem sites, sem registros empresariais, nada real, apenas ralos para dinheiro. À meia-noite tínhamos uma pilha de evidências cobrindo a mesa, Trevor ficava cruzando dados, resmungando como um detetive montando um caso de assassinato. Olha isso, Eugene saca 5 mil no dia 12, no mesmo fim de semana postagem no Facebook dele no Cassino Borgata, saca 8 mil em fevereiro, mesmo horário em que foi marcado em Atlantic City de novo, ele nem tenta esconder. E o Kyle? Perguntei, Trevor virou uma página, seu garoto está cobrando gasolina, roupas e jantares sem parar, levando namoradas para comer lagosta no seu cartão, tem até uma cobrança de 1.200 em uma boate, serviço de garrafas, adivinha quem pagou? Eu esfreguei as têmporas. Inacreditável. Ah, fica melhor, disse Trevor, alguns desses pagamentos ele só fazia o mínimo, por isso passou despercebido, manteve funcionando tempo suficiente para parecer normal e depois começou a estourar quando o limite cresceu, é o movimento perfeito de parasita.
Eu encarei a pilha, as cobranças do Kyle, as empresas fantasmas do Eugene, minha assinatura falsificada, estava tudo bem ali. Trevor se recostou batucando a caneta na mesa. Isso não é mais eles apenas sugando, isso é uma armação. Eles estão jogando tudo em você. Se isso estourar sem contexto, você é o ladrão. Eu nem discuti, ele estava certo. Bastava olhar para o rastro em papel e parecia que eu era o que estava drenando o dinheiro do vovô, comprando lixo de luxo e pegando empréstimos em empresas obscuras. Pensei naquele grupo de mensagens, mamãe me chamando de controlador, papai ficando do lado do Eugene, Kyle rindo como se tivesse vencido algo. De repente tudo fez sentido, eles não estavam apenas me afastando, estavam montando a defesa antecipadamente. Trevor abriu outra lata de energético. Então sabemos quem e como. Seu tio é o líder, Kyle é o ajudante imprudente, seus pais são a cobertura. A questão é o que você vai fazer a respeito. Eu não respondi na hora, só fiquei encarando as provas, cada página outro lembrete de até onde eles tinham ido. Pela primeira vez me caiu a ficha com clareza cristalina. Eles não eram apenas família agindo com direito, estavam me preparando para ser o bode expiatório. E se eu não virasse o jogo logo, eu seria o único a pagar a conta. Então fiz a única coisa que minha família não esperava, fiquei em silêncio, nada de mensagens zangadas, nada de ligações, nada de exigências por explicações. Eu simplesmente fiquei calado e agi como se tivesse aceitado a mensagem precisamos de espaço. Por fora eu era o irmão mais velho amargo lambendo as feridas, por dentro eu estava observando tudo de perto. Trevor continuava vindo, mas começou a agir estranho, atendendo ligações na minha varanda, murmurando despedidas rápidas quando eu entrava no cômodo. Normalmente ele era barulhento, sarcástico, o cara que zoava todo mundo, agora estava focado, quase arisco. Eu não pressionei, mas percebi. Enquanto isso fui direto nos pontos fracos. Primeiro movimento. O cartão era meu e Kyle era apenas usuário autorizado. Liguei para a emissora, removi ele imediatamente e pedi para encerrar o número do cartão e reemitir só para mim. Também avisei que quaisquer cobranças após a remoção não eram autorizadas pelo titular. A festinha do Kyle morreu na hora. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar essa nova função Hype. Se você está vidrado nessa história, aperta esse botão Hype. Isso mostra ao YouTube que esse vídeo merece bombar e garante que histórias ainda mais insanas continuem chegando. Muito obrigado pelo apoio. Certo, de volta ao drama. Eu não contei ao Trevor de imediato, mas não precisei. 3 dias depois ele apareceu sorrindo, balançando o celular. Mano, Kyle tentou comprar tênis no shopping, cartão recusado. O cara teve que devolver metade das coisas enquanto a caixa olhava feio. Eu ri mais do que devia. Ótimo, deixa ele explicar isso no Instagram. Segundo movimento, meu relatório de crédito. Puxei o arquivo completo e fui linha por linha. Com certeza havia várias contas que eu não reconhecia, empréstimos ligados a empresas fantasmas, todos com a digital do Eugene. Marquei cada um como fraude e enviei documentação provando que minha assinatura tinha sido falsificada. Isso significava que os bancos começariam a investigar, e quando percebessem que era falso, as cobranças não cairiam sobre mim. Trevor me ajudou a organizar tudo em pastas, uma para o abuso do cartão do Kyle, uma para o roubo do espólio pelo Eugene, uma para os empréstimos falsificados, ele até colocou cores diferentes. Não estamos apenas cobrindo seu rastro, disse ele, estamos montando um caso. As consequências começaram rápido, Kyle foi o primeiro a quebrar, ele encheu meu celular de ligações e mensagens. Por que você cancelou o cartão? Essa é minha linha, você arruinou meu crédito, seu egoísta filho da... Eu não respondi, só fiquei vendo as notificações se acumularem, cada uma mais irritada que a anterior. No fim da semana ele deixou uma mensagem de voz chorando. Você não entende, Justin, eu tinha planos, eu precisava daquele cartão, planos, sim, como outra rodada de sushi caríssimo e carros alugados para se exibir no Instagram. Eugene não ficou atrás, me mandou um e-mail cheio de palavras rebuscadas sobre interferência e exposição legal. Em tradução, ele sabia que eu estava fuçando. A melhor parte, ele colocou meus pais em cópia tentando parecer oficial. Mamãe respondeu com a frase de sempre, Justin, pare de criar problemas, Eugene sabe o que está fazendo. Papai acrescentou, é exatamente por isso que pedimos para você se afastar. Eu também não respondi. Enquanto eles se atrapalhavam, Trevor e eu continuamos cavando, ele puxou postagens públicas do Eugene e comparou com as retiradas do fundo, cada viagem a cassino batia perfeitamente. Cada despesa de negócios era no mesmo fim de semana em que Eugene postava foto com um uísque na mão. Era tão óbvio que chegava a ser insultante.
Mas a verdadeira diversão era o Kyle. A vida dele começou a desmoronar em público. Tentou postar um story no Instagram em um restaurante e as pessoas nos comentários zoaram ele por se exibir enquanto o cartão estava congelado. Espalhou-se a notícia de que as lojas estavam rejeitando os pagamentos dele. Uma garota até marcou ele. Não é esse o cara cujo irmão paga tudo? Trevor quase caiu do meu sofá de tanto rir quando leu isso em voz alta. Mano, ele está sendo massacrado nos próprios comentários. Isso é lindo. Eu mantive a calma, sem tripudiar, sem ataques diretos. O objetivo não era apenas envergonhar Kyle, era fazê-lo suar enquanto eu apertava os parafusos. Numa noite tarde peguei Trevor lá fora em outra ligação. Quando voltou eu lancei um olhar. Está escondendo algo? Ele sorriu. Nada de ruim, só garantindo que certas pessoas vejam o que estamos montando. Eu não insisti. Seja lá o que ele estava tramando, eu confiava. No fim do mês minha família estava em frangalhos, Kyle estava quebrado e furioso, mamãe deixava mensagens dizendo que isso não era você, e Eugênie mandava e-mails formais como se estivesse se preparando para um processo. Nenhum deles percebia que cada movimento que faziam só adicionava combustível ao fogo. A beleza era que eles achavam que eu ainda estava emburrado, não faziam ideia de que eu já tinha começado a desmontar o pequeno império deles peça por peça, e o melhor de tudo, eu ainda nem tinha tornado público. Isso mudou na semana seguinte. Primeiro passo. Protocolei disputas oficiais com o banco em cada empréstimo e linha de crédito que levava a minha assinatura falsificada. Eles iniciaram uma investigação em poucos dias. Segundo passo. Enviei um pacote bem organizado para o advogado de supervisão do espólio, extratos bancários cruzados com as fotos de cassino do Eugênie. Isso já não era drama de rede social, era legal. Kyle, claro, surtou. Primeiro as disputas de fraude começaram a atingir as lojas favoritas dele. Uma boutique de luxo rejeitou ele na hora depois que o cartão começou a ser recusado. A emissora tinha bloqueado a conta por causa dos estornos e revisões de risco. Então as lojas pararam de aceitar. A notícia se espalhou rápido. Comerciantes conversam. Ele apareceu no meu condomínio uma noite batendo na porta como se fosse dono do lugar. Você acha que é esperto? Gritava, congelando minhas contas, destruindo meu nome. Você vai pagar por isso. Eu não respondi, deixei ele gritar até os vizinhos reclamarem, então ele foi embora com aquela jaqueta de couro barata que achava que o fazia parecer rico. 2 dias depois recebi a papelada, Kyle estava me processando por difamação. Trevor quase cuspiu a bebida quando mostrei. Esse palhaço realmente acha que te arrastar para o tribunal vai funcionar? Mano, ele está te entregando o palco. Eu não estava preocupado, na verdade, era a chance perfeita de descarregar tudo. A data no tribunal chegou mais rápido do que eu esperava, acelerada porque a papelada era obviamente absurda. Uma audiência preliminar sobre a falsa alegação de difamação dele. Sala cheia, Kyle entrou com um terno brilhante claramente alugado e seu habitual sorriso convencido. Mamãe e papai sentaram atrás dele como animadores de torcida, acenando com a cabeça toda vez que ele sussurrava. Eugênie não apareceu, provavelmente ocupado tentando tampar buracos no próprio navio que afundava. Kyle estufou o peito e começou com um discurso sobre como eu tinha orquestrado uma campanha difamatória para arruinar sua reputação. Ele se pintou como o irmão mais novo trabalhador, vítima de um irmão invejoso que não suportava seu sucesso. Ele até puxou capturas de tela de comentários anônimos do Trevor zoando ele online. A juíza mal levantou a sobrancelha. Quando chegou a minha vez, não perdi tempo com discursos, deslizei um fichário pela mesa, bem organizado, com abas coloridas, obra do Trevor. Cada cobrança da minha conta em que Kyle era usuário autorizado, cada compra feita sem meu consentimento, com datas e locais. A juíza folheou algumas páginas, Louis Vuitton, Rolex, Schachouse. Ela levantou os olhos para Kyle. Sr. Swanson, o senhor nega essas cobranças? Kyle se contorceu. Isso não é o ponto. Ele está me fazendo parecer mal. A juíza cortou. Responda à pergunta. Kyle gaguejou. Não. Mas Trevor se inclinou para a frente, sorrindo como uma criança no Natal. Verifique a aba 3, meritíssima, as postagens do Instagram do Kyle, mesmos dias, mesmos locais, mesmas compras que ele acabou de admitir serem dele. A juíza virou página após página, Kyle jantando segurando um bife de $400, Kyle exibindo um Rolex, Kyle posando com sacolas de compras, cada uma com carimbo de data no mesmo dia das cobranças contestadas. Foi um massacre. No final Kyle já não estava mais arrogante, estava suando, puxando o colarinho enquanto mamãe sussurrava freneticamente atrás dele, papai apenas encarava o chão. A decisão da juíza foi direta, este caso está encerrado e Sr. Swanson, considere-se com sorte que seu irmão não está processando você por fraude. Sessão encerrada.
Kyle saiu correndo da sala como se alguém tivesse puxado o alarme de incêndio. Mamãe tentou me seguir, mas Trevor a bloqueou com uma frase: lealdade familiar não cobre gastos criminosos. Eu não poderia ter dito melhor. Mas Kyle não foi o único a levar pancada. Enquanto a imagem falsa dele desmoronava, Eugene estava sendo frito por quem realmente importava. O advogado de supervisão apresentou a queixa e o banco imediatamente congelou as contas do fundo até revisão. Comecei a receber cópias de cartas exigindo que Eugene explicasse retiradas irregulares, cada uma batia com nossa linha do tempo de viagens a cassinos e investimentos duvidosos. Ele tentou girar como despesas necessárias, mas quando o comitê de supervisão viu fotos dele em Borgata com copos de uísque e fichas de pôquer, acabou. Mamãe me deixou uma mensagem de voz naquela noite, a voz trêmula: Justin, você foi longe demais, Eugene está enfrentando acusações, Kyle está humilhado e você está destruindo esta família, por favor pare, pare. Depois de eles tentarem me jogar aos lobos? Sem chance. A mensagem do papai não foi muito melhor: filho, precisamos conversar, Eugene cometeu erros, mas isso não precisa ser criminal, pare antes que vá longe demais. Longe demais? Eles estavam bem quando eu estava sendo preparado como bode expiatório, agora que o menino de ouro estava humilhado e Eugene sob investigação, de repente eu era o problema de novo. Não respondi. Trevor e eu saímos daquele tribunal com as palavras da juíza ainda ecoando: o processo do Kyle morto, a imagem dele morta, Eugene encurralado, meus pais desesperados. Trevor me deu um tapa nas costas no estacionamento: 1 a menos, 2 a ir. Ele não estava errado, as paredes estavam se fechando e pela primeira vez não era ao meu redor. Começou com Eugene. Algumas semanas depois da vergonha do Kyle no tribunal, os investigadores concluíram a primeira revisão. Andou mais rápido que o normal porque o rastro em papel estava praticamente embrulhado para presente. Eu nem precisei adivinhar o resultado, Trevor já tinha montado para eles um caminho de migalhas que até uma criança seguiria, retiradas marcadas como consultoria empresarial que batiam com fins de semana de cassino do Eugene, taxas de manutenção que coincidiam com reparos de barco, estava tudo limpo demais. A ligação veio cedo de manhã, Trevor atendeu antes que eu pudesse pegar o celular, ouviu por um momento, sorriu e falou baixinho: Eugene tinha sido preso em casa, ainda de roupão, acusado de múltiplos crimes. No fim daquele mesmo dia, a foto da prisão dele já circulava em sites de notícias locais. Eles não perdem tempo quando um administrador rouba o espólio da família. Manchete: administrador local acusado de roubar $50 mil de espólio familiar. O artigo dizia 50 mil, mas esse era só o valor que puderam denunciar de imediato. O total do espólio era mais perto de 250 mil, e os investigadores ainda estavam cavando o resto. Trevor e eu sentamos no meu sofá assistindo a reportagem enquanto comíamos comida para a viagem. Esse cara te dava sermão sobre responsabilidade fiduciária, disse Trevor rindo, agora olha para ele, moda macacão laranja. Eu não consegui segurar o sorriso. Mas a prisão não era apenas problema do Eugene, os investigadores cavaram mais fundo e adivinha quais assinaturas apareceram em algumas das solicitações de empréstimo: meus pais. Os nomes deles estavam rabiscados embaixo, logo abaixo da minha falsificada. Se sabiam o que estavam assinando ou só fingiram não notar, não importava, estavam implicados. Eles não foram presos, mas tiveram que contratar advogados às pressas. As mesmas pessoas que diziam Eugene sabe o que faz agora me ligavam sem parar, chorando sobre como era injusto. Mamãe deixou uma mensagem que durou 3 minutos inteiros, dizendo que não entendia os papéis e que só assinou porque Eugene disse que era seguro. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Enquanto eles corriam atrás de advogados, o império falso do Kyle desmoronava. Sem o cartão que eu cancelei, sem meu nome para apoiar, ele ficou exposto. As boutiques onde ele se gabava de comprar o baniram, os pagamentos do carro entraram em inadimplência, o banco retomou o veículo no meio de uma rua movimentada no centro, alguém gravou e postou o vídeo, Kyle gritando com o guincheiro enquanto pessoas riam ao fundo. Trevor me mandou o clipe com emojis de choro de riso, seu irmão acabou de viralizar, não do jeito que queria. Piorou, o senhorio dele entregou notificação depois de perceber que a renda dele era basicamente uma sequência de créditos não pagos. Ninguém queria alugar para um cara cujo nome estava atrelado a relatórios de fraude e dívidas. Os amigos também sumiram, parece que jantares grátis e contas em boates eram a única razão pela qual ficavam por perto, uma vez que ele não podia mais pagar, sumiram. O menino de ouro estava morando de volta na casa dos meus pais no fim do mês, e aquela casa seria a próxima.
Sem Eugênie desviando dinheiro do espólio e sem meus resgates ocasionais ou despesas familiares como cobrir emergências ou bancar jantares de feriado, mamãe e papai não conseguiam acompanhar. As contas se empilharam, a hipoteca atrasou e eventualmente o banco iniciou a execução da hipoteca. A mesma casa onde eles costumavam receber os jantares de ação de graças, aquela onde se gabavam da estabilidade financeira, estava indo a leilão. A ironia não me escapava. Enquanto isso eu estava oficialmente limpo, as investigações dos bancos apagaram meu nome de todos os empréstimos fraudulentos, o advogado do espólio me ativou como administrador sucessor, eu tinha sido listado como reserva nos documentos originais, quase tinha esquecido disso. Tudo que Eugênie roubou estava exposto e agora eu era o responsável por limpar a bagunça. Pela primeira vez o peso não estava sobre mim porque eu tinha sido forçado a carregar, estava sobre mim porque eu tinha conquistado. Mas minha família ainda não entendia. Num sábado eles apareceram no meu condomínio sem convite. Papai parecia mais velho, abatido, como se os anos finalmente tivessem cobrado. Mamãe estava com aquela cara de precisamos conversar, que eu já tinha visto vezes demais na infância. E Kyle, ele parecia um fantasma, sem carro, sem roupas caras, apenas um moletom amarrotado e amargura nos olhos. Precisamos consertar isso, disse mamãe assim que abri a porta. Consertar o quê? Perguntei. As acusações do Eugênie, a fraude do Kyle? Isso não é problema meu. Papai deu um passo à frente tentando usar o tom severo de antigamente. Somos família, a família permanece unida mesmo quando erros são cometidos. Eu ri, frio e cortante. Engraçado. Por que quando perguntei sobre as retiradas do Eugênie vocês não ficaram do meu lado, me demitiram da minha própria família? Kyle finalmente falou, a voz quebrada. Você arruinou minha vida, Justin. Não, eu disse. Você arruinou, no segundo em que achou que minha assinatura era um cheque em branco, tudo o que eu fiz foi puxar o plug. Ele cerrou os punhos, mas não disse mais nada. Mamãe começou a chorar, vamos perder a casa, não teremos para onde ir. Eu dei de ombros, não é problema meu, talvez Kyle possa abrir uma nova conta de influenciador, como perder tudo em 30 dias. Trevor, que estava encostado no balcão o tempo todo, caiu na risada. A expressão deles era impagável, raiva, vergonha, desespero, tudo misturado. Papai tentou mais uma vez, você não pode nos perdoar? Apenas nos ajude a nos reerguer. Eu balancei a cabeça, perdão não é a questão é que vocês só se importam com família quando o dinheiro acaba, vocês não me queriam, vocês queriam minha carteira. Silêncio. Pela primeira vez em anos, não tinham resposta. Deixei que ficassem ali por mais um minuto antes de fechar a porta na cara deles. Quando a porta se fechou com um clique, Trevor se virou com um sorriso. Isso foi bom, hein? Eu não respondi, apenas olhei pela janela vendo-os se afastarem devagar, como pessoas que finalmente perceberam que o show do menino de ouro tinha acabado e a rede de segurança tinha sumido de vez. As paredes se fecharam, e dessa vez eram eles os presos dentro. Achei que fosse o fim. Eugênie apodrecendo na cadeia do condado, Kyle quebrado e humilhado, meus pais lutando para manter as luzes acesas. Pensei que o universo finalmente tinha equilibrado os livros. Mas um mês depois Trevor deslizou um jornal pela minha mesa enquanto eu revisava plantas, óleos classificados, disse sorrindo. Lá estava, enterrado entre vendas de espólio e anúncios de carros usados, leilão de execução hipotecária, residência da família Swanson. A casa dos meus pais, a mesma onde cresci, a mesma sala de jantar onde me disseram que eu não era bem-vindo à mesa, iria a leilão em 2 semanas. Trevor se recostou na cadeira, sorriso no rosto, me diga que você está pensando o que eu estou pensando. Eu nem hesitei, sim, vamos comprar. O dia do leilão foi anticlimático da melhor forma, sem palco chamativo, sem drama, apenas uma sala no fórum com um funcionário entediado lendo propriedades enquanto investidores internos baratos balançavam a cabeça. Trevor e eu sentamos atrás, quietos, despercebidos. Quando a casa entrou em pauta, o lance foi baixo, ninguém queria uma casa de 2 andares envelhecida em um bairro em declínio. Levantei minha placa com frieza, alguns flippers deram lance sem vontade, mas eu os superei facilmente. Vendida, disse o funcionário batendo o martelo. Assim, a casa era minha. Trevor cutucou meu braço. Você percebe o quão poético isso é, certo? Eles te cortaram e agora você literalmente é dono do teto deles. Eu não sorri, ainda não. A revelação veio 2 semanas depois, quando mamãe me ligou com a voz trêmula. Justin, venderam a casa, temos 30 dias para sair, não sei para onde iremos. Deixei ela falar, se perderem histórias de depósitos e aluguéis baratos, então soltei.
Você não precisa procurar, eu comprei. Silêncio. Silêncio longo e pesado. Então ela quebrou. Você não diria que está brincando. Sem brincadeira, disse friamente, vocês queriam me tirar das finanças, parabéns, estão completamente fora. Ela começou a soluçar, implorando para eu reconsiderar, dizendo como era injusto. Desliguei antes que pudesse terminar. O dia da mudança foi algo à parte. Cheguei com meu caminhão, Trevor no banco do passageiro, mamãe na varanda chorando, papai andando pelo quintal, Kyle encostado em uma caixa com cara de que queria me bater, mas sem energia para isso. Você não pode fazer isso, disse papai quando me aproximei, a voz fina, desesperada, esta é nossa casa. Não, eu disse calmamente, era a casa de vocês, agora é minha. Kyle explodiu, o rosto vermelho. Você é patético. Comprando a casa dos próprios pais só para se exibir, acha que isso te torna melhor que nós? Eu olhei direto nos olhos dele. Não, Kyle, o que me tornou melhor foi não roubar do meu próprio irmão. Isso é só a cereja do bolo. Ele tentou avançar, mas Trevor entrou no meio, sorrindo. Cuidado, gastador, não vai querer estourar os punhos do mesmo jeito que estourou aquele cartão de crédito. Até papai vacilou por um segundo, fechando os olhos como se não aguentasse ouvir a verdade em voz alta. Mamãe implorou uma última vez, por favor Justin, deixe-nos ficar até descobrirmos alguma coisa, apenas mais algumas semanas. Eu balancei a cabeça, quando você me mandou mensagem dizendo que precisava de espaço, lembra? Considere isto permanente. Vi as palavras baterem nela como um tapa, cobriu o rosto e chorou ainda mais. Kyle resmungou algo enquanto carregavam as últimas caixas em uma van emprestada, não me importei em perguntar o que. Quando a van saiu, Trevor bateu no meu ombro. E é assim, meu amigo, que se fecha um capítulo. Naquela noite caminhei pela casa vazia, as paredes ainda tinham marcas de quando Kyle e eu éramos crianças, a cozinha ainda cheirava levemente as velas da mamãe, a sala de jantar, a mesma onde me disseram que eu era ingrato, estava silenciosa agora, despida. Eu não senti alegria, não de verdade, não era sobre vingança, confete ou voltas da vitória, era sobre equilíbrio, sobre finalmente segurar o poder que tentaram tirar de mim. Tranquei a porta da frente e fiquei na varanda, as chaves pesadas na minha mão. Pela primeira vez em anos, a casa não era um fardo, não era um lembrete do que eu tinha perdido, era minha e eles não podiam tirar de volta. Eu me recusei a coassinar a casa do meu irmão, semanas depois ele me emboscou com 3 advogados, uma procuração e nossos pais. Certo Reddit, isso aconteceu há cerca de 6 meses, mas finalmente estou pronto para contar essa história bagunçada. Pega a pipoca porque isso vai ser delicioso. Eu sou Adrian, 32 anos, homem, e acabei de sair do exército depois de 12 anos. Fiz 3 missões no exterior, economizei cada centavo que pude e usei meu GI Bill para fazer um MBA. Agora trabalho como consultor financeiro, ganhando um dinheiro decente, não sou rico, mas vivo confortável. Sou o dono da minha casa, dirijo uma caminhonete quitada e tenho cerca de 6 dígitos espalhados em várias contas, porque não sou idiota com dinheiro. Meu irmão mais novo, Colby, tem 25 anos e é o completo oposto de tudo que acabei de descrever. Esse cara nunca manteve um emprego por mais de 8 meses, mora com nossos pais e acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Crescendo, sempre havia regras diferentes para ele. O padrão foi estabelecido cedo, eu era o responsável que tinha que conquistar tudo, Colby era o espírito livre que merecia tudo. Enquanto eu cortava a grama no calor de 100 graus, Colby estava dentro de casa jogando Xbox porque se superaquecia facilmente. Enquanto eu tinha um toque de recolher rígido às 9 da noite, Colby podia chegar à meia-noite porque meninos são meninos. Enquanto eu me matava de estudar no ensino médio, trabalhando meio período e tirando boas notas para garantir aquela bolsa militar, Colby se virava com notas C e passava os fins de semana bêbado em festas. Mas de alguma forma eu é que levava sermões sobre responsabilidade. O exército me colocou na linha bem rápido, mas meu irmão não. Ele largou a faculdade comunitária depois de um semestre porque estava limitando seu potencial criativo. Tradução: frequentar aulas estava atrapalhando seu tempo de Call of Duty. Desde então ele passou por empregos na GameStop, Target, algumas besteiras de marketing multinível vendendo energéticos e mais recentemente, como garçom no Applebee's. Cada emprego terminava com alguma história dramática sobre como seus talentos estavam sendo desperdiçados. Aqui é onde fica interessante, há cerca de 3 anos, enquanto eu estava na minha última missão, nossos pais começaram a ter dificuldades financeiras. Papai foi demitido do trabalho de seguros e as horas da mamãe foram cortadas no consultório odontológico.
Sendo filho responsável, comecei a mandar $1.200 por mês para ajudar com as contas, todo mês como um relógio, porque pensei que era isso que você faz pela família. Sim, que se dane isso. Colby, enquanto isso, ainda morava no porão dele sem pagar aluguel, contribuindo com exatamente $0 enquanto gastava seu dinheiro do Applebee's em tênis de grife e viagens de fim de semana. A situação temporária do porão já dura 4 anos. Meu primo Lucas foi o único que sempre chamou a atenção para essas coisas. Lucas é um ano mais velho que eu, também militar, dos fuzileiros, e sempre fomos próximos. Ele foi quem me disse direto: cara, você está permitindo isso, Colby nunca vai crescer se você continuar deixando ele viver às custas dos outros. Lucas estava certo, mas eu pensei, família é família, sabe? Eu deveria ter ouvido ele. Lucas tinha uma maneira de cortar a bobagem que era ao mesmo tempo hilária e brutal, como quando Colby postou uma citação inspiradora sobre trabalhar duro e Lucas comentou: a única coisa que você está trabalhando duro é no caminho de volta para o porão dos seus pais. Sabe aquele momento em que você simplesmente encara, de repente percebe como as coisas eram, se sente estúpido e acaba com a cara surpresa do Pikachu? Sim, porque agora percebo como fui aproveitado. Todo aniversário, todo Natal, toda emergência, de alguma forma minha carteira era a solução. O ressentimento estava crescendo, mas eu continuava me dizendo que isso era temporário, que Colby eventualmente iria crescer, colocar a vida em ordem e parar de ser um vampiro financeiro. Bem, eu estava errado porque as coisas estavam apenas começando. Cerca de 18 meses atrás, Colby começou a postar fotos no Instagram com uma garota chamada Kylie. Ela tinha aquele visual de aspirante a modelo do Instagram, maquiagem exagerada, preenchimento labial, o pacote completo. A garota tinha mais bandeiras vermelhas que um desfile comunista, mas Colby é um simp, estava completamente apaixonado. Ela é incrível, Adrian, ela realmente me entende, vê meu potencial. Sim, ela percebeu que ele vinha de uma família com dinheiro, ou seja, eu, e decidiu cravar as garras. O Instagram dela era exatamente o que você esperaria, fotos em restaurantes caros que ela definitivamente não podia pagar, bolsas de grife que provavelmente eram falsificadas e citações inspiradoras sobre manifestar seus sonhos e não se contentar com menos do que merece. A garota tinha 10.000 seguidores, mas não conseguia soletrar empreendedor corretamente na própria biografia. Material de influenciadora no auge. O feed dela era uma aula de como fingir até conseguir, com conteúdo de estilo de vida. Cerca de 8 meses nesse relacionamento, Colby me liga todo animado: Adrian, estou pensando em pedir Kylie em casamento, encontrei o anel perfeito. O anel custava $8.000. O cara ganhava talvez $1.400 por mês no Applebee's, mas de alguma forma achava que gastar 8.000 em um anel era financeiramente sensato. Eu tentei fazê-lo ver a razão: Colby, você está falando sério? Mal conhece essa garota, não consegue nem pagar seu próprio apartamento, talvez vá com calma. A resposta dele: você simplesmente não entende o amor, Adrian, quando você sabe, você sabe. Além disso, o pai da Kylie tem uma empresa de construção, vamos ficar bem. Bandeira vermelha número 2 milhões, mas tanto faz, é o funeral dele. O fato de ele ver a família da namorada como um bilhete de refeição já deveria ter me dito tudo o que eu precisava saber. A festa de noivado foi um desastre de proporções épicas. Colby de alguma forma convenceu nossos pais a deixá-lo fazer a festa na casa deles, mas em vez de um churrasco no quintal, aquilo parecia um ensaio de revista, fotógrafo profissional, buffet chique, bebidas premium. Havia facilmente 70 pessoas lá e eu reconheci talvez 10. Kylie apareceu em um vestido branco de grife, posando para fotos e agindo como se já fosse a estrela de seu próprio reality show. Cada conversa com ela era sobre o planejamento do casamento, sobre como merecia o melhor e como sua visão não era negociável. Essa garota estava tratando o relacionamento como uma fusão empresarial, o que acho que realmente era. Foi quando Colby me puxou de lado e soltou a bomba. Então, Adrian, precisamos falar sobre a situação da casa. Situação da casa? Que situação da casa? Acontece que Kylie tinha decidido que eles precisavam comprar uma casa imediatamente após o casamento, não alugar um apartamento como pessoas normais que estão começando, não. Eles precisavam comprar uma casa de $400.000 nos subúrbios com piscina e garagem para 3 carros, porque é isso que casais bem-sucedidos fazem. O detalhe, eles queriam que eu coassinasse a hipoteca porque o crédito de Colby estava aparentemente temporariamente impactado por alguns mal-entendidos com empresas de cartão de crédito e Kylie não tinha nenhuma renda para mencionar. Mal-entendidos com empresas de cartão de crédito era o jeito Colby de dizer: estourei todos os cartões que consegui e parei de pagar. Eu literalmente comecei a rir alto.
Cara, calma, você acabou de me pedir para coassinar uma hipoteca de $400.000 para você? Você perdeu a cabeça. Ah, qual é, Adrian? Você sabe que somos bons para isso. O pai da Kylie vai me dar um emprego na empresa dele ganhando 6 dígitos, só precisamos de alguém para nos ajudar a começar. Eu olhei para esse cara, meu irmão de 25 anos preguiçoso, que nunca tinha vivido de forma independente e que tinha acabado de ficar noivo de uma aspirante influenciadora depois de 8 meses. E ele realmente acreditava que eu deveria colocar meu futuro financeiro em risco por causa da vida de fantasia dele. Colby, coassinar uma hipoteca significa que eu sou legalmente responsável se você não puder pagar. Se você der calote, isso destrói meu crédito e eu posso perder tudo pelo que trabalhei. Mas não vamos dar calote, ele disse. É isso que a família faz, Adrian, eles se apoiam. Essa frase "é isso que a família faz" estava prestes a se tornar a maldição da minha existência. O senso de direito dele era inacreditável. Na mente de Colby, minha década de serviço militar, minha educação, meu sucesso profissional, tudo isso existia apenas para financiar as ilusões de grandeza dele. Depois que eu disse não à ideia de coassinatura, Colby começou uma campanha de manipulação. Começou sutil, comentários durante jantares de família sobre como eu estava impedindo eles de realizarem seus sonhos e como algumas pessoas não querem ver a família ter sucesso. Então Kylie entrou no esforço. Ela começou a fazer postagens passivo-agressivas nas redes sociais sobre membros da família que têm dinheiro mas não ajudam as pessoas que afirmam amar. Ela marcava Colby nesses posts, com emoji chorando e carinhas de coração partido, coisa bem madura. Os stories dela no Instagram se tornaram uma aula de manipulação, indiretas sutis sobre pessoas egoístas misturadas com fotos de casas que ela queria, sempre com legendas como "um dia, quando encontrarmos pessoas que realmente nos apoiam". A pior parte, meus malditos pais. Em vez de dizerem a Colby para tomar juízo e construir seu próprio crédito como um adulto normal, eles começaram a me pressionar também. Adrian, querido, mamãe dizia durante nossas ligações semanais, Colby só quer construir uma vida com Kylie, talvez você pudesse ajudá-los a começar. Papai era mais direto, filho, seu irmão está tentando construir algo aqui, a família precisa ajudar uns aos outros a dar o próximo passo. O grupo de mensagens da família virou um pesadelo. Colby mandava fotos de casas com legendas como "Nossa casa dos sonhos", "Só precisamos resolver o financiamento". Meus pais respondiam com emojis de coração enquanto eu era esperado para, o quê? Me voluntariar? Lucas estava assistindo tudo isso de fora e finalmente me ligou. Adrian, você percebe que todos estão se juntando contra você, certo? Isso não é sobre ajudar seu irmão, é sobre permitir a ilusão dele de que merece um estilo de vida de $500 mil sem fazer nenhum esforço. Eu sei. Cara, mas é difícil quando é sua família inteira. Sua família inteira está te usando como conta bancária. Quando foi a última vez que algum deles perguntou como você está? O cara tinha razão, isso bateu como uma marretada. A campanha de pressão aumentou nas semanas seguintes. Colby começou a me mandar anúncios do Zillow com casas que ele e Kylie estavam considerando. Não eram casas simples, eram mini mansões de 4 quartos com bancadas de granito e jardins projetados. A mais barata custava $385 mil. Oh meu Deus, encontramos nossa casa dos sonhos, Kylie me mandava por mensagem junto com fotos de algum palácio suburbano. O vendedor está motivado, mas precisamos agir rápido. Você pode nos encontrar no corretor hipotecário esta semana. Me deixem em paz. Eu comecei a receber ligações de números desconhecidos, corretores hipotecários. Colby aparentemente tinha dado meu contato para eles assumindo que eu já tinha concordado em coassinar. Essas pessoas me ligavam falando sobre a solicitação de empréstimo do seu irmão e perguntando sobre minha renda e meus ativos. A audácia era inacreditável. Colby estava por aí dizendo aos corretores que o irmão iria coassinar o empréstimo antes mesmo de ter meu consentimento. Ele estava preenchendo formulários com minhas informações. E ele ainda estava marcando reuniões como se tudo já estivesse certo. Quando o confrontei sobre isso, ele agiu como se eu fosse o irracional. Eu só estava deixando a papelada pronta para que pudéssemos agir rápido quando você concordasse. Tempo é dinheiro, Adrian. Quando eu concordasse? Cara, eu nunca concordei com nada. Mas você vai, não vai? Quer dizer, você não pode deixar seu irmãozinho ficar sem teto, vai, Adrian? Sem teto, Colby? Cai fora. O cara morava sem pagar aluguel no porão dos nossos pais, com um setup de jogos que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, mas de alguma forma, na lógica dele, não comprar para ele uma casa de $400 mil era equivalente a deixá-lo sem teto.
Era aí que eu deveria ter cortado o contato, mas continuei pensando que talvez conseguisse fazê-lo ver razão. Não, porque esse idiota não aceitava um não como resposta. As coisas chegaram ao auge no jantar de domingo na casa dos meus pais. Isso sempre tinha sido uma tradição semanal desde que voltei da missão, mas aquele domingo em particular parecia diferente. Desde o momento em que entrei, a energia estava estranha. Meus pais ficavam trocando olhares nervosos, Colby estava incomumente quieto e havia uma tensão no ar, como se todos estivessem esperando alguma coisa. Colby e Kylie já estavam lá, sentados à mesa de jantar com papéis espalhados na frente deles. Meus pais pairavam ao redor, nervosos. Adrian, Colby pulou, chegou na hora perfeita, precisamos te mostrar algo incrível. Kylie praticamente vibrava de empolgação, já com o celular na mão gravando o que provavelmente achava que ia ser algum momento emocionante de família para seu story do Instagram. Então, encontramos, Colby anunciou, a casa perfeita, tudo o que sempre sonhamos. Ele começou a me mostrar fotos no celular, uma enorme casa colonial com entrada circular, jardim projetado profissionalmente e o que parecia ser um lustre no hall de entrada. 4 quartos, 3 banheiros e meio, porão acabado, garagem para 2 carros, e veja só, tinha uma maldita piscina e uma banheira de hidromassagem. Kylie quase chorou quando vimos, ele disse. Kylie assentiu dramaticamente, falou com a minha alma Adrian, é aqui que devemos começar nossa família. Eles estavam noivos havia 4 meses e ela já falava em filhos. O preço do anúncio é de $425 mil, mas nosso corretor acha que conseguimos por 400 mil se agirmos rápido. Colby continuou, só precisamos fechar o financiamento esta semana. Irmão, eu disse com cuidado, já falamos sobre isso, eu não vou coassinar uma hipoteca, ponto. A temperatura na sala caiu uns 20 graus. Mamãe entrou imediatamente. Adrian, querido, talvez você devesse ouvi-los. Eles pesquisaram e Colby tem se esforçado tanto para organizar tudo. Papai assentiu. Filho, seu irmão está tentando construir algo aqui. Kylie se inclinou para a frente, colocando sua expressão mais sincera. Adrian, eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas quero que saiba que amo Colby mais do que qualquer coisa e amo esta família. Quando tivermos essa casa, você sempre será bem-vindo, até poderia ficar no quarto de hóspedes quando quiser. Que generosidade! Olha, eu disse, entendo que vocês queiram começar a vida juntos, mas coassinar uma hipoteca é um risco financeiro enorme. Se algo acontecer e vocês não conseguirem pagar, eu sou legalmente responsável pelo empréstimo inteiro, isso pode me custar tudo o que economizei. Além disso, procurem algo mais barato, por que diabos querem começar numa mansão? A fachada de Colby começou a rachar. Nada vai acontecer, Adrian, não vamos dar calote, por que você pensaria nisso? Por que você nunca viveu sozinho, trabalha meio período ganhando talvez $1.400 por mês e Kylie não tem emprego? Estou construindo minha marca, Kylie retrucou, sou uma empreendedora, sou sim. Tirar selfies não é emprego, Kylie. A sala ficou em silêncio mortal. Como é? Ela me olhou de cima a baixo. O rosto de Colby ficou vermelho. Sabe de uma coisa, Adrian? Ele se levantou, a voz aumentando. Estou cansado da sua atitude, só porque você esteve no exército não significa que é melhor que todo mundo. Só porque ganha bem não quer dizer que pode olhar de cima para quem está tentando construir alguma coisa. Não estou olhando de cima para ninguém, estou sendo realista quanto a um compromisso financeiro de $400 mil. Não é sobre dinheiro, ele gritou, é sobre família, é sobre acreditar em mim pela primeira vez em vez de sempre esperar que eu fracasse. E lá estava a carta da vítima. Segundo ele, minha recusa em coassinar uma hipoteca gigante não era sobre responsabilidade financeira, era sobre eu ser um péssimo irmão. Meus pais me olhavam como se eu estivesse partindo o coração do filho de ouro deles. Kylie enxugava o que tenho quase certeza que eram lágrimas falsas. A sala inteira estava me olhando como se eu fosse o idiota. Foi aí que percebi algo importante, eles não estavam me pedindo para coassinar uma hipoteca, eles estavam exigindo. Deixa eu deixar bem claro, eu disse em voz baixa, eu não vou coassinar a maldita hipoteca de vocês. Aceitem isso e sigam em frente. Fim de discussão. Ele me encarou por um longo momento, depois pegou a mão de Kylie. Tudo bem, vamos embora, amor. Algumas pessoas são egoístas demais para ajudar a própria família. Enquanto iam em direção à porta, Kylie se virou com um sorriso presunçoso. Não se preocupe, Adrian, encontraremos outro jeito. Depois que eles saíram, meus pais passaram a hora seguinte tentando me convencer a mudar de ideia. Usaram todas as chantagens emocionais possíveis, mas a que mais me atingiu foi quando meu pai disse, filho, Colby te admira.
Se você não o ajudar agora, ele pode nunca te perdoar. Vale a pena perder seu irmão por dinheiro? Olhei para meu pai e percebi que ele não estava apenas alimentando a ilusão de Colby, estava participando ativamente dela, a mesma ladainha de culpa desde a infância. Naquela noite, Lucas me ligou. Deixa eu adivinhar, disse ele, eles te emboscaram com aquele papo da casa, né? Como você sabe? Porque recebi uma ligação da sua mãe pedindo para eu tentar te convencer a ajudar o pequeno príncipe. Eles estão fazendo ligações, Adrian, isso não acabou. E ele tinha razão, aquilo era só o começo. Durante 2 semanas após aquele desastroso jantar de família, não ouvi nada de Colby nem dos meus pais. Silêncio total. Cheguei até a pensar que talvez tivessem aceitado minha decisão e seguido em frente. Esperar que Colby desistisse tão facilmente era como esperar que um tubarão virasse vegetariano. Então, do nada, Colby me mandou uma mensagem. Ei mano, estive pensando sobre nossa briga. Você tinha razão em ser cauteloso. Podemos conversar? Nada de casa, prometo, só quero esclarecer as coisas. Mostrei a mensagem a Lucas. Cara, isso parece bilhete de refém. Colby não usa palavras como cauteloso. Aliás, nem sei se ele sabe o que significa. Depois ele completou, $10 que aposto que foi Kylie quem escreveu isso enquanto Colby cutucava o nariz. Mas eu queria acreditar que meu irmão era capaz de amadurecer, que talvez ter ouvido um não pela primeira vez o tivesse feito repensar sua abordagem. A próxima mensagem de Colby dizia, que tal jantar? Eu pago. Podemos ir ao Sullivan's, lembra como papai costumava nos levar lá quando tirávamos boas notas? Sullivan's era uma churrascaria sofisticada no centro onde nossa família costumava comemorar grandes ocasiões. O fato de Colby ter lembrado desse detalhe e estar disposto a pagar por um jantar caro parecia uma oferta de paz genuína. Então aceitei encontrá-lo lá na terça-feira seguinte, às 7 da noite. 3 dias antes do jantar, algo estranho aconteceu. Recebi uma ligação do Sullivan's perguntando sobre os arranjos de catering para minha reunião de negócios. Reunião de negócios? A reserva está no nome de Dalton para terça-feira à noite, sala de jantar privativa para 12 pessoas, com equipamento audiovisual. Meu sangue gelou. 12 pessoas e equipamento audiovisual? Lucas insistiu em ir comigo. Não vou deixar você entrar nisso sozinho. Estarei no bar 30 minutos antes da sua reunião. Se der ruim, me manda mensagem e eu trago a cavalaria. Que cavalaria? Grant, seu advogado, já liguei para ele. Também pedi asas de frango no bar, porque se vou fazer vigilância, vou fazer direito. No dia anterior ao jantar, Colby me mandou uma série de mensagens cada vez mais suspeitas. Vista-se bem amanhã, traje social esporte. Traga seu documento e talvez alguns comprovantes financeiros, sabe, caso precisemos verificar alguma coisa. Vá sozinho, por favor, isso precisa ser entre nós. Essa última selou a questão, Colby definitivamente estava planejando alguma coisa. Passei a noite me preparando para a guerra. Certifiquei-me de que Lucas tivesse o endereço do restaurante e também liguei para Grant. Pausa rápida galera, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso Hype. Se você está viciado nessa história, aperte esse botão Hype, isso diz ao YouTube que esse vídeo merece explodir e mantém histórias ainda mais loucas chegando para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Certo, de volta ao drama. Parece que seu irmão pode estar planejando te emboscar com algum tipo de documento legal, disse Grant. Aconteça o que acontecer, não assine nada, me ligue imediatamente. Na terça-feira à noite, cheguei ao Sullivan's às 6h55, sentindo que estava entrando numa armadilha. A recepcionista me conduziu por um corredor em direção às salas privativas, parando diante de uma porta marcada, Sala de Conferências Executiva. Respirei fundo, ativei a gravação de voz no celular e abri a porta. A cena que me recebeu parecia a saída de um thriller corporativo, se thrillers corporativos fossem sobre fraude familiar. O cômodo estava arrumado como uma sala de reuniões, mesa longa, cadeiras de couro e equipamento audiovisual, incluindo um projetor. Na outra ponta estavam Colby e Kylie, meus pais também estavam lá, evitando contato visual. Sentados em frente a eles havia 3 pessoas em ternos caros, com pastas e blocos jurídicos espalhados na mesa. 3 advogados. Colby tinha levado 3 malditos advogados para um jantar de família. Ele se levantou com um sorriso ensaiado. Adrian, bem na hora. Obrigado por vir. Eu lentamente puxei o celular, confirmei que o gravador ainda estava funcionando e me sentei na outra ponta da mesa. Que diabos é isso, Colby?
Uma das advogadas pigarreou. Sr. Dalton, sou Cláudia Davidson. Seu irmão contratou nossos serviços para facilitar uma discussão financeira familiar, mas preparamos alguns documentos que acreditamos que vão resolver as preocupações de todos em relação à situação de moradia dele. Ela continuou, deslizando uma pasta grossa pela mesa até mim. Abri a pasta. Não eram apenas papéis de coassinatura, era um acordo financeiro abrangente que basicamente tornaria Colby coproprietário dos meus bens. O documento principal se chamava Acordo de Parceria Financeira Familiar. Estabelecia termos em que eu não apenas coassinaria a hipoteca de Colby, mas também forneceria apoio financeiro contínuo para empreendimentos familiares e situações de emergência. Isso é insano, eu disse. Esse documento daria ao meu irmão acesso às minhas contas de poupança, portfólios de investimento e poder de decisão sobre o meu futuro financeiro. Cláudia assentiu como se fosse perfeitamente razoável. Seu irmão explicou a situação da família. Dadas as despesas médicas de seus pais e a necessidade de Colby de estabilidade habitacional, este arranjo formalizaria o sistema de apoio mútuo da família. Despesas médicas? Meus pais estavam bem. Colby, eu disse, que despesas médicas ela está falando? Ele se remexeu desconfortável. Bem, você sabe, os problemas nas costas da mamãe. E papai talvez precisasse de uma cirurgia no joelho. Davidson continuou, o acordo também inclui cláusulas para o Sr. Colby Dalton atuar como seu procurador financeiro em caso de situações de emergência, garantindo que os bens da família sejam devidamente administrados. Eles queriam que ele tivesse controle legal sobre o meu dinheiro se algo me acontecesse. Interessante. Levantei-me. Preciso de alguns minutos para processar isso. Então caminhei até o canto e rapidamente mandei uma mensagem para Lucas. Preciso de você aqui agora, traga o Grant. 20 minutos depois, Lucas entrou com meu advogado Grant. Ele ainda carregava um guardanapo manchado de molho de asa e aparentemente tinha trazido uma bebida para Grant do bar. Olá pessoal, desculpem o atraso, anunciou Lucas, tivemos que terminar nossos aperitivos. Espero que não tenhamos perdido nada importante. Ele fez contato visual com cada advogado individualmente e depois estalou os dedos. Então, qual de vocês, mentes jurídicas brilhantes, achou que emboscar um veterano de combate era uma boa ideia? Colby lançou um olhar fulminante para Lucas. Que diabos você está fazendo aqui? Ah, só de passagem. Grant rapidamente avaliou a situação, pegando o acordo de parceria financeira familiar enquanto Lucas ficava atrás de mim. Em certo momento, Lucas se inclinou e sussurrou em tom teatral para Colby. Cara, você trouxe 3 advogados para roubar do seu irmão. Isso é como trazer um bazuca para assaltar uma barraca de limonada. Depois de alguns minutos, Grant assobiou baixo. Meu Deus, Adrian, esse documento é basicamente escravidão financeira. Assinar isso daria ao seu irmão acesso ilimitado aos seus bens com quase nenhum recurso legal para você. Ele se virou para Cláudia. Estou curioso sobre as circunstâncias em que seu cliente contratou seus serviços. Ele revelou corretamente seu histórico de emprego, pontuação de crédito e situação financeira atual. Cláudia pareceu desconfortável pela primeira vez. Confiamos nas informações fornecidas pelo nosso cliente, disse ela. Informações que incluíam alegar que seu irmão tinha uma obrigação legal de fornecer apoio financeiro à família e que seus pais estavam enfrentando falência médica. Grant continuou, por que posso fornecer documentação que contradiz ambas as alegações? Também posso apresentar evidências de que o Sr. Colby Dalton tem histórico de instabilidade no emprego e dívidas pendentes. Foi então que Kylie decidiu abrir a boca e torpedear todo o esquema de Colby. Isso está demorando demais, resmungou ela. Colby, você me prometeu que seria simples. Temos uma reunião com o corretor em 1 hora e não vou perder essa casa porque sua família quer brincar de joguinho. A ousadia dessa mulher. Os olhos dos advogados se arregalaram. Lucas realmente começou a bater palmas devagar. Senhoras e senhores, apresento a cúmplice genial do criminoso Colby, uma mulher que acabou de confessar fraude e conspiração na frente de 3 advogados porque ficou impaciente com uma reunião de corretor. Grant se inclinou para a frente. Senhorita Kylie Walsh? Ela respondeu, aparentemente sem perceber que acabará de entregar munição. Senhorita Walsh, a senhora tem consciência de que o que acabou de dizer pode ser interpretado como evidência de conspiração para cometer fraude financeira? O rosto dela empalideceu. O quê? Não, isso não é, Colby disse. Meu irmão sempre ajuda com as despesas da família. Ele disse que Adrian já tinha concordado em ajudar com a casa, mas estava só dificultando por causa da papelada. E lá estava.
Colby tinha dito a Kylie que eu já tinha concordado em coassinar a hipoteca. Disse aos advogados que eu era legalmente obrigado a fornecer apoio financeiro familiar. Disse aos nossos pais que eu estava apenas sendo teimoso em assinar uma formalidade. Colby, eu disse calmamente, há algo que você queira dizer? Sua compostura quebrou completamente. Você não entende, Adrian, os pais da Kylie são ricos, o pai dela tem 3 empresas de construção. Se eu não provar que posso sustentá-la, eles vão achar que não sou bom o bastante. Então você decidiu cometer fraude contra seu próprio irmão para impressionar pessoas que mal conhece. Não é fraude, famílias se ajudam. Você ganha bem, não tem filhos nem esposa para gastar, por que não deveria me ajudar a ser feliz? É injusto, mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. As mentiras eram inacreditáveis. Kylie se levantou, sua máscara caindo completamente. Espera aí, você me disse que seu irmão estava cheio da grana. Se ele não vai coassinar essa casa, de onde exatamente vamos tirar 400 mil dólares? Colby se virou para ela em desespero. Eu te disse que daria um jeito. Adrian sempre acaba ajudando, só precisa do tipo certo de pressão. Pressão, repeti. Você quer dizer fraude e manipulação. Meus pais já acham que você é um fracassado, Colby. Kylie continuou em modo colapso total. Eu não posso aparecer no clube de campo deles falando de aluguel de apartamento. Eu preciso daquela casa. Os advogados estavam freneticamente guardando as pastas. Davidson se levantou. Sr. Dalton, há discrepâncias significativas nas informações que o senhor forneceu ao nosso escritório. Precisaremos retirar nossa representação com efeito imediato. Os advogados saíram em fila, restando apenas nossa família, Lucas e Grant. Foi quando Colby surtou. Ótimo, ele gritou. Quer ser egoísta, seja egoísta, mas não venha rastejando para mim quando estiver velho e sozinho. Pelo menos eu vou ter minha integridade. Respondi calmamente, integridade não compra casas, Colby, empregos compram casas. Kylie estava freneticamente digitando, vou ligar para meu pai, talvez ele nos empreste o dinheiro. Boa sorte com isso, eu disse, mas não é meu problema. Meus pais, que tinham ficado em silêncio durante quase tudo, finalmente falaram. Papai pigarreou, filho, sentimos muito. Colby nos disse que isso era apenas sobre formalizar a ajuda que você já nos dá todo mês, não tínhamos ideia sobre todo esse outro assunto. Mamãe chorava, nunca quisemos que você se sentisse emboscado. Certo. Eu já estava farto. Vocês sabiam, disse baixinho, vocês permitiram isso. Levantei-me e olhei ao redor da sala. Acabou para mim. Irmão, perca meu número. Mamãe, papai, precisaremos ter uma conversa séria sobre limites. Se quiserem que eu faça parte da vida de vocês daqui em diante, isso tem que mudar. Você não pode simplesmente se afastar da sua família, ele gritou. Quer apostar? Respondi, e saí. Mas a história não termina aí. Aquilo foi apenas o começo da queda do meu irmão e, honestamente, a vingança que se seguiu foi mais satisfatória do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. As semanas seguintes foram como assistir a uma demolição controlada em câmera lenta. Todo o castelo de cartas de Colby simplesmente desmoronou da forma mais bonita possível. Primeiro Kylie. Em menos de 48 horas após aquele desastre no Sullivans, ela se foi. E adivinha? Não apenas terminou com Colby, mas também fez questão de que todos soubessem o porquê, com a opção nuclear da destruição pelas redes sociais. Ela postou uma longa e dramática história no Instagram sobre descobrir o verdadeiro caráter de alguém e escapar de um tiro de bala ao evitar um mentiroso patológico. A garota expôs toda a roupa suja de Colby para seus 30 mil seguidores, o histórico fracassado de empregos, a vida no porão, o fato de que ele tinha mentido dizendo que eu já havia concordado em coassinar a casa. Ela até publicou capturas de tela dele implorando para que não o deixasse. Foi brutal. Mas aqui está a reviravolta. Descobriu-se que o pai de Kylie não era dono de 3 empresas de construção, ele tinha apenas uma pequena empresa de reformas que mal estava se mantendo. Toda a história da família rica era tão fictícia quanto a estabilidade financeira de Colby. Esses 2 perdedores estiveram mentindo um para o outro o tempo todo. Nesse ponto, eu só estava comendo pipoca e aproveitando o show. Lucas me mandava capturas das postagens desesperadas de Colby nas redes sociais junto com seus próprios comentários. Um dia, ele me encaminhou a postagem de Colby sobre pessoas tóxicas que não apoiam seus sonhos. Quando Colby postou frases inspiradoras sobre se levantar quando todos te derrubam, Lucas respondeu, já tentou se levantar com um emprego? Depois, quando Colby postou sobre aprender quem é a sua verdadeira família, Lucas comentou,
família de verdade não comete fraude. Conceito selvagem. O comentário recebeu 47 curtidas. A postagem original de Colby recebeu 7. Mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Lembra daqueles corretores hipotecários com quem Colby tinha falado usando minhas informações sem permissão? Pois é, isso é ilegal. Grant me ajudou a registrar denúncias de roubo de identidade e enviou cartas de cessar e desistir para todas as empresas que Colby tinha contatado. Quando os corretores começaram a ligar para Colby perguntando por que o consignatário estava alegando fraude, seu crédito já destruído levou outro golpe. Depois veio a situação com os advogados. Davidson e associados não apenas retiraram sua representação, como também denunciaram o incidente à ordem dos advogados como potencial fraude. Colby recebeu uma carta formal informando que sua má representação de fatos materiais estava sendo investigada. Mas a parte mais satisfatória foi assistir a situação de trabalho de Colby desmoronar. Ele vinha dizendo ao chefe no Applebase que estava prestes a se demitir porque ia receber dinheiro e abrir um negócio de família. Quando nada disso se concretizou e Colby teve que continuar aparecendo no trabalho de cabeça baixa, as pessoas começaram a fazer perguntas. Descobriu-se que ele também estava pedindo dinheiro emprestado a colegas de trabalho, contando as mesmas mentiras sobre riqueza familiar. Quando a verdade se espalhou sobre o que realmente havia acontecido, ele virou persona não grata no próprio emprego. Foi demitido 3 semanas depois por problemas de atitude e falta de confiabilidade. Meus pais tentaram ser mediadores. No começo, mamãe me ligou chorando perguntando se havia alguma maneira de consertar a família. Papai me mandava longas mensagens sobre perdão e segundas chances. Mas eu já tinha acabado com isso. Disse direto, vou continuar ajudando vocês dois com as despesas mensais, porque isso é separado das bobagens de Colby, e vou garantir que ele não receba um centavo. Mas se continuarem me pressionando para reconciliar ou ajudar ele, corto vocês também. Eles me testaram exatamente uma vez. Mamãe ligou perguntando se eu poderia apenas ajudá-lo a se reerguer com um pequeno empréstimo. Eu desliguei e parei imediatamente os pagamentos mensais. Demorou 3 dias para eles ligarem de volta pedindo desculpas e prometendo não mencionar Colby de novo. Lucas estava orgulhoso. Finalmente, disse, você foi o banco deles por tanto tempo. Depois acrescentou, aliás, talvez eu tenha ajudado a acelerar a realização deles enviando para sua mãe um link de anúncios de apartamentos na área com uma nota dizendo, Adrian me pediu para mandar isso, espero que ajude. Eu encarei ele. Você não fez isso. Ah, eu absolutamente fiz. Enquanto isso, Colby entrou em espiral. Saiu da casa dos meus pais não porque estava finalmente se tornando independente, mas porque eles não podiam mais sustentá-lo sem minha ajuda mensal. Acabou em um estúdio caindo aos pedaços do outro lado da cidade. O cara estava trabalhando como entregador do DoorDash, postando desabafos cada vez mais amargos nas redes sociais sobre traição da família e pessoas que te abandonam quando você mais precisa. Lucas fez questão de que toda a rede familiar soubesse exatamente o que Colby tinha tentado fazer, então sua narrativa de vítima não ganhou muita força. Foi lindo ver alguém finalmente enfrentar consequências reais pelas próprias ações, provavelmente pela primeira vez na vida. Mas o drama não tinha acabado, nem de perto. Ele ficou em silêncio por cerca de 4 meses depois que sua vida implodiu completamente. Achei que ele finalmente tinha aprendido a lição e seguido em frente com o que restava da vida dele. Eu deveria saber melhor. A ligação veio às 6 da manhã de um sábado, meus pais chorando, mal conseguindo falar, Adrian, você tem que ajudar, Colby foi preso. Preso? Por quê? Acontece que meu brilhante irmão tinha decidido que, se não conseguia dinheiro da família, arrumaria em outro lugar. Ele estava tocando um golpe de cartões de crédito, solicitando cartões com contra-cheques falsos e referências de emprego inventadas, depois estourando os limites antes que as empresas conseguissem verificar o emprego. O esquema até funcionou por um tempo, ele conseguiu cerca de $35.000 em crédito em vários cartões antes de ser pego. Mas aqui vem a parte maravilhosa, uma das referências falsas de emprego que ele usou foi a minha empresa. O gênio listou a si mesmo como funcionário da minha firma, ganhando $75.000 por ano. Quando a empresa de cartão de crédito ligou para verificar o emprego, meu chefe me chamou, Ei Adrian, um tal de Colby Dalton diz que trabalha aqui, e diz que é seu irmão. Eu realmente ri. Eu poderia ter resolvido isso discretamente, dito ao meu chefe que era um mal-entendido e pedido à empresa de cartão que não levasse adiante. Em vez disso, fiz algo melhor, liguei para a polícia.
Não para denunciar a fraude, eles já sabiam disso, mas para dar informações adicionais sobre a tentativa anterior de Colby de me fraudar com documentos falsos no Sullivans. Forneci a gravação daquela noite, a documentação de Grant e evidências do padrão de manipulação financeira dele. A acusação de fraude passou de um simples golpe de crédito para um padrão de crimes financeiros repetidos. Em vez de uma contravenção com liberdade condicional, Colby agora encarava a prisão de verdade. Mas eu não tinha terminado. Lembra da Kylie? Acontece que ela estava postando sobre a prisão de Colby nas redes sociais, chamando de karma para um mentiroso patológico e explorando o drama para gerar conteúdo. Entrei em contato com ela pelo Instagram. Ei, se você estiver disposta a testemunhar sobre Colby ter mentido para você sobre a riqueza da família e a casa, isso pode ajudar a estabelecer o padrão de fraude dele. Claro que ela estava mais do que disposta. Kylie forneceu ao promotor capturas de tela das mentiras de Colby, suas conversas de texto sobre a compra falsa da casa e testemunhos sobre seu engano. A acusação construiu um caso em torno do padrão consistente de fraude e engano dele. O cara pegou 15 meses. Enquanto aguardava a sentença na cadeia do condado, meus pais apareceram na minha casa, sem avisar e sem ser convidados, desesperados. Ficaram na minha porta chorando, implorando para eu ajudá-lo a conseguir um advogado melhor, pagar a fiança. Por favor, não deixe seu irmão ir para a prisão. Olhei para aquelas pessoas que passaram anos sustentando as loucuras de Colby, que participaram daquela emboscada legal no Sullivans. Não. Adrian, por favor, soluçava a mamãe, ele é seu irmão, ele cometeu erros, mas a prisão vai destruí-lo. Ótimo, respondi sem hesitação, talvez 15 meses de consequências ensinem o que 30 anos de permissividade não ensinaram. Papai tentou forçar a entrada em casa, precisamos conversar sobre isso como família, filho, não podemos simplesmente abandonar seu irmão. Bloqueei a porta, vocês me abandonaram primeiro, fizeram sua escolha. Isso não é justo, disse mamãe, criamos você melhor que isso. Eles ficaram ali mais uns 10 minutos passando por todas as técnicas de culpa e manipulação possíveis. Finalmente, já tinha ouvido bastante. Querem saber o que vai acontecer? Vocês vão sair da minha propriedade agora. Não vão mais me contatar sobre nada e, se aparecerem aqui de novo sem convite, vou chamar a polícia. Você não pode estar falando sério, disse papai. Teste-me. 2 dias depois, mamãe tentou ligar para meu trabalho, depois papai apareceu na minha academia, depois começaram a ligar para Lucas pedindo que ele me convencesse. Então fiz exatamente o que prometi, pedi uma ordem de restrição contra os 3. A audiência foi surreal, meus pais sentados lá chorando enquanto eu explicava calmamente os anos de manipulação financeira, a emboscada legal, a fraude de Colby e o assédio contínuo desde sua prisão. O juiz concedeu a ordem imediatamente. Colby, mamãe e papai ficaram legalmente proibidos de me contatar, de vir à minha casa ou local de trabalho, ou de mandar terceiros me procurar em nome deles. Colby descobriu a ordem de restrição sentado na cadeia do condado. Segundo Lucas, ele perdeu completamente o controle. Tentou me ligar a cobrar da prisão, mas desliguei na hora. A ironia, sua condenação por fraude tornou inelegível para a maioria dos empregos. Quando saiu, o irmão que achava que merecia uma casa de $400 mil acabou trabalhando em fast food por $12 a hora. Meus pais perderam a casa 8 meses depois, quando não conseguiram pagar a hipoteca sem minha ajuda mensal. Mudaram-se para um pequeno aluguel e passaram o resto da pena de Colby lutando financeiramente, se recusando a admitir o papel deles na criação desse desastre. Enquanto isso, comprei uma casa melhor e comecei a namorar uma mulher incrível que realmente tem a vida organizada. Viver sem drama tóxico de família é incrível. Hoje em dia durmo melhor à noite sabendo que não preciso lidar com nenhum deles nunca mais.